indo para Salvador, já foi esse final de semana, ou está indo ainda, que o filho vem buscar ou vem buscar. Ela está fazendo tratamento, né? Era da visão e agora tratamento de dentes também. Aí esses dias ela vai estar por lá, Salvador. Não sei se no final do mês ela vai estar por aqui ou não. Irmã Ana do Mugaminho, aquela senhorazinha que tomou ceia com a gente aqui. Ah, magrinha. É, exato. Ela batizou. Interessante que ela dizia que quando ela fosse batizar, quem ia batizar era eu. Ela falava direto. Aí, quando ela foi batizar, ela estava lá em Salvador e foi batizada pelo pastor Eduardo. Só que, como ela mora aqui, no Mucambinho, aí o pastor Eduardo conversou comigo para a gente dar assistência para ela. Aí ela está congregando com a gente assim. Sempre estou conversando com ela, mandando mensagem, dando pregação. E está aí. A irmã Ana, ela tinha alguma dificuldade, não em crer, mas ela tinha dificuldade em romper. Porque toda decisão nós sabemos que é difícil, não é fácil uma decisão. Seja lá aonde for, até para vir ao culto, se a gente não romper, a gente fica preso. É tudo a decisão, né? E nós vivemos um tempo que o irmão Grana pegou uma mensagem com o título Tempo de Decisão. É tempo realmente de decidir, não ficar preso, mas decidir realmente. Então não é fácil, mas graças a Deus estamos aqui. Então vamos ler a Escritura? Primeira Epístola de João, capítulo 2. É um pouquinho longa, mas nós vamos ler todinha. Começa assim: meus filhinhos, que coisa bonita, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisto sabemos o que conhecemos, se guardamos o seu mandamento. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é a verdade, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pois escrevo-vos porque conheceste. Pais. É verdade. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebo, escrevo-vos
porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebo, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós ficariamos conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vos tendes a unção do santo, e sabei tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bondoso Pai Celestial, que escritura bendita e maravilhosa, Senhor. Nós tão somente pedimos que ela seja nesta manhã vivificada, Senhor, em nossos corações, e que esta unção desta palavra, ó Deus, venha nesta manhã nos ensinar todas as coisas, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis aceitar. Aleluia. Então, amados irmãos, a Bíblia nos dá um conselho, chamando-nos de filhinhos, né? Para não pecar. Esse pecado que a Bíblia ensina aqui é que você não tem que maquinar, traçar um pecado para praticar. Você não deve fazer isso. Se algo vem até você e você sabe que aquilo é errado, não faça. Não faça. Agora, quando
quando ele diz aqui, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Então eu posso fazer tudo de errado que eu quiser, sabendo que está errado, porque eu tenho um advogado para com o Pai. Não. Então, a advertência é, se você sabe, não pratique o mal, faça o que é bom. Porém, se você, por uma falta, um descuido, não percebeu que aquilo estava errado e fez, não é o seu fim, não é para você se desesperar e desistir, não. Aí agora você tem um advogado para com o Pai, aquele que compadece das nossas fraquezas. Aleluia! Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele é a providência. Amém. Aleluia! Ele é a providência. Então, aquele pecado que você cometeu, não maquinando pecar, Ele é a providência para você. Então, o sangue dele que foi derramado no Calvário nos purifica e nos limpa de todo pecado. Agora, quando nós sabemos que é errado, sabemos que é pecado, e dizer eu vou fazer porque Ele me perdoa, é onde a Bíblia diz que não há perdão. Porque você está fazendo uma coisa sabendo que não deveria fazer. Então, eu não vou explanar tudo isso aqui, porque tem muita coisa para a gente explanar. E eu vou acelerar um pouquinho aqui, no 18, que ele diz assim, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? O anticristo é antipalavra, é contra Cristo, é contra a palavra. Isso é anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristo, antipalavra. Aí ele diz, por onde conhecemos que é já a última hora? Por onde conhecemos? Como? O que devemos fazer para saber que é já a última hora? Olha o que ele diz aqui, ó. Chega uma hora que as pessoas têm que sair da palavra. Alguém tem que abandonar a palavra e seguir seu caminho. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, não são todos que vai fazer parte do arrebatamento, nem da primeira ressurreição. Porque todos hão de ressuscitar, mas não na primeira ressurreição. Agora, aqui uma coisa interessante. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. A unção é o Espírito Santo. A unção é a presença de Deus. E não podemos ter o Espírito Santo, a presença de Deus, e sermos enganados. Não podemos, porque ele diz que já estamos chegando ao final. E como saberíamos que estamos chegando ao final? Então é por manifestar, através da palavra, vocês vão vendo que a coisa vai saindo da linha da palavra.
Isso aqui é muito importante. E vós tendes a unção do Santo e sabei tudo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Vocês sabem onde Deus está nessa hora? Quem sabe onde Deus está nessa hora? Nosso pastor no céu. No céu. Está com a gente aqui presente. Será que é isso É mesmo? porque Deus não é mentira, Deus é verdade. Todo mundo concorda que a irmã Lani está certa? Porque ele disse que onde faz uma ou duas pessoas, ele faz presente. Eu creio que ele está aqui. Exatamente. Aonde é que ele está agora? Ele está com todos. Coração. Todos, né? Você está com a gente, está com a igreja, não. Qualquer exceção dele. Tem algo mais. Eu acredito que ele está na palavra. A palavra vai estar na palavra. Pronto, ele está na palavra. Onde é que a palavra está agora? Dentro de cada um de nós. Eu penso assim também. Mas onde ela está agora? No nosso, nossa mente, subconsciente, nosso coração. Veja bem, por que a palavra está em vocês? Porque crê. Porque está sendo pregada para a gente ouvir e... Muito bem, muito bem. Então veja bem, toda a atenção agora tem que estar aqui. Toda a atenção. Por mais que a gente tire a atenção para qualquer coisa agora, é um perigo muito grande. Ô pastor, eu vi ontem, a Cida me mostrou lá nos negócios dele celular. Sim. O homem ia sair da igreja e a igreja só ia fugir. Quando terminou, ela falou, pastor, eu vou sair dessa igreja. O pastor falou, por que você vai sair? Porque aqui a igreja é muito fuxico, tem muito fuxico. Ele disse assim, então faz favor para mim, antes de sair, me dá um copo de água. Agora, segure para não derramar água. Eu olhando no copo para não derramar água. Aí levou e a água não caiu, não derramou. Aí ele disse, aí, se você olhar só para frente, você não via ninguém fuxicando. Aí, mas como ele olhava, ele não estava com a intenção do culto. Ele estava olhando para quem estava conversando, né? Exatamente. Ontem Ontem eu estava ouvindo um culto em casa e o pastor ele estava falando o seguinte. Ele disse que o nosso problema muitas das vezes é que quando nós saímos de casa, não saímos pedindo a Deus, para Deus falar com ele. Você vem pedindo a Deus para poder Deus usar o pregador para falar com você. Você quer ouvir Deus falar. Então você vem para adorar a Deus. A igreja é o lugar disso. Então, quando você chega aqui, a palavra está aqui no altar. Se você não tiver com o seu pensamento, com o seu olho ligado ali no altar, você perde a bênção. Você perde a bênção. Então, Deus está aqui em cada um de nós, mas Deus está falando aqui agora no culto. Se nós não der atenção a Deus, agora nós estamos fazendo causa de Deus. Deus falando e a gente com atenção em outra coisa. Está fora da palavra. Olhando para outra coisa, seja para a Bíblia, não importa para onde você esteja olhando. Se você não estiver olhando para Deus, você não está dando atenção a Deus. E Deus quer chamar a atenção. E você sabia que por que Deus não se agrada quando você não olha para Ele? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E as primícias, primeiro lugar, é de Deus. Veja bem, você vai ligando as coisas. Tudo que é primeiro é de Deus. Tudo que é primeiro é de Deus. Ele também falou uma coisa interessante. Ele disse que um irmão chegou para ele e disse, pastor, eu não consigo dar os meus dízimos. Aí ele disse, por que você não consegue dar seus dízimos? Ele disse, pastor, porque quando eu recebo o meu dinheiro, eu pago isso, eu pago aquilo, eu pago aquilo outro, eu pago aquilo outro, e no final não sobra para poder pagar o meu dízimo. Ele disse, porque você não botou Deus em lugar nenhum. Deus é o primeiro lugar, mas ele não teve nenhum lugar, então faltou, não teve para ele. tem que ter a Deus primeiro separado. Depois que se dá o de Deus, é que se faz outras coisas. Primeiro Deus. Mas para isso, primeiro tem que estar no coração. Muito Tem que bem. partir voluntário. Isso. Deus não aceita nada Forçado. Agora, Isso. se você tiver um coração voluntário, como o rei Davi, que reconheceu que tudo que ele tinha foi Deus que deu. Que deu a ele. E ele ia devolver tudo porque foi Deus que deu para ele. Então,
Exatamente. Doação voluntária. Aí ele falou uma coisa interessante. Ele disse que, ele falou assim, você acha difícil tirar 10% para Deus, mas Deus te dá 90%. Deus te dá 90% e quer apenas 10%. Porque quando ele te dá 100%, ele só dá 10% a ele. Então ele está te dando 90%. E Deus não tem dificuldade de dar os 90%, e a gente tem dificuldade de dar os 10%. Ô pastor, eu queria que as pessoas prestassem atenção que quando Deus fala de dízimo, ele fala de promessa. E uma coisa que Deus faz que é desafiador. Verdade. É desafiador. Ele manda provar ele. Isso. Ele mesmo diz assim, prova. Verdade. Trazer todos os dízimos. Ah. E depois me prove. Isso. Porque É tremendo isso. se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, me prove. Para provar ele, você dá o dízimo, agora eu vou provar Deus. Ele mesmo está mandando. Isso é verdade. Mas as pessoas não param para ouvir a palavra e ver que Deus está mandando você dizimar com promessa e mandando desafiar ele. Se ele não vai abençoar, bom Deus, eu vou ver se tu vai me abençoar. Interessante, Ele né? mesmo que está mandando, não é? É verdade. E aí, quando a gente faz, as coisas acontecem, a gente não sabe, muitas das vezes não sabe por quê. E aí você vai vendo as coisas suas fluindo, e as coisas que você faz isso aqui, você faz aquilo outro, e aparece isso, e de repente você fica sem entender, mas é porque você é fiel a Deus. Não, E é Deus não, isso. e Ele não é infiel à sua palavra, ao que Ele falou, né? Então aqui, voltando para a nossa leitura, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, que é o antipalavra. Esse mesmo é o que nega o Pai e o Filho. E qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que não confessa o Filho não também. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. E se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Agora eu quero focar um pouquinho aqui sobre a questão da unção. Porque a unção é o Espírito Santo, que é uma promessa que a igreja tem que receber, tem que preocupar, tem que buscar, porque é uma promessa que ela não pode deixar de ter, que é o Cristo em vós, a esperança da glória. Agora eu vou ler alguns parágrafos aqui da mensagem. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. A partir do 40, deixa eu ver alguma coisa. Onde ele fala de Maria, a mãe de Jesus. Aqui ele começa falando sobre o dia de Pentecoste, a unção que veio lá no Pentecoste. Lá no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos em um só lugar, estavam todos com medo. Eu já falei aqui outra vez sobre isso, que eles estavam lá reunidos porque estavam com medo por causa da festa que estava havendo em Jerusalém, né? Então eles não podiam sair porque já tinham matado Jesus. Eram os religiosos mesmo que estavam adorando a Deus que tinham matado Jesus. Então, eles estavam no cenáculo com medo de sair. E um homem lavou-se no poço e... perdão, estou indo para outra parte. Eles estavam no cenáculo, com medo e assentados através das paredes, em uma pequena sala.
mas tinham um mandamento para não saírem de Jerusalém até que fosse revestido de poder do alto. Lá estava 120 reunidos no cenáculo. Traçaram as portas, fecharam a janela e fortificaram o máximo que eles puderam para ficarem seguros, porque o mestre deles, que eles viram fazer tantos sinais, ressuscitar mortos, eles já tinham matado e pregado numa cruz. Os mesmos, o que poderiam fazer com eles? De repente ouviu-se um som do céu, como um pequeno vento forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Olha só, depois que ouviram-se aquele som, depois que aquela unção entrou neles, olha o que aconteceu. Eles foram para as ruas. Eles não se preocupavam mais com seus prestígio humano. Haviam todos os aristocratas de todo o país reunidos lá no dia de Pentecoste, e eles foram para as ruas cambaleando, balançando os braços e agindo como um bando de maníacos. A Bíblia diz que eles estavam embriagados no espírito. Gente, é porque um bêbado, ele não tem medo de nada, ele vai em qualquer lugar, ele para em qualquer lugar, pode dizer para ele, pode dizer para ele que tem um grupo de assaltante ali, ele vai, ele passa, ele está bêbado. Ele está bêbado. Então, assim é um cristão. O cristão não tem que ter medo de passar em lugar nenhum, em entrar em lugar nenhum. A irmã Jace, a filha da irmã Maria, ela disse que a vida de vir os cultos, porque para mim não ir levar ela, porque o lugar é perigoso. Eu disse, ela não tem lugar perigoso para cristão, não. Tem alguma coisa errada dentro de nós que estamos colocando medo. Vamos colocar essa coisa que coloca medo em nós para fora e vamos colocar aquele que nos encoraja para dentro. Aí uma pessoa precisa de uma ajuda em um lugar, porque o lugar é perigoso, o pastor não vai lá. Que pastor é esse? Que tipo de fé que eu tenho para transmitir para as ovelhas? Se eu não tenho coragem para entrar em um lugar porque diz que é perigoso. Perigoso sou eu se alguém me tocar, como filho de Deus, como uma pessoa que tem uma missão de Deus que ainda não foi concluída. Deus só vai permitir alguma coisa me acontecer quando for concluída a minha missão. Fora disso, não. Eu não posso confiar que existe um poder maior do que o de Deus. Então ele começa dizendo: ouça, homens e mulheres estavam ali. Agora, vocês que pensam que porque você colocou o seu nome na igreja, você que pensa só porque vai à igreja, porque vai um culto de vez em quando, que você subirá no arrebatamento. A mãe de Jesus, chamada Virgem Maria, estava lá no cenáculo esperando a unção, esperando a descida do Espírito Santo. Senão ela, por ter gerado Jesus, ela não ia. Só por ter gerado Jesus, ela não ia. Ela não ia. Se Deus não permitiu que a mãe de Jesus entrasse no céu sem receber o Espírito Santo, como nós vamos fazer algo menor do que isso? Irmãos, nós pegaremos o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Então, é a unção, é o Espírito Santo em nós que vai nos guiar em toda a palavra e vai fazer a gente comparar
palavra. Por quê? Porque a palavra, quando havia ressuscitado, disse: ficai em Jerusalém. Atos 1. Até que do alto sejais revestidos do poder. E eles ficaram lá em obediência, homens e mulheres. Olha, irmão Branco diz assim: você já viu um homem bêbado? Ele fica até rico. Vai tudo bem com ele, ele não tem problema. Vai perguntar para um bêbado acerca dos seus problemas, ele diz: não, eu não tenho problema, eu sou um homem rico, eu sou assim, eu sou assado, ele é cheio de vantagem. Ele não tem problema, você vai confrontar com ele, ele não está dizendo muita coisa para ele segue. Aleluia. Assim é um cristão cheio do Espírito Santo. Alguém está dizendo: mas você é um falso. Ele não está nem aí para ele sabe que ele não é. Ela sabe que ela não é. Ah, vocês estão fora das Escrituras, mas ela sabe que está nas Escrituras. Não nos embriagamos com bebidas fortes. Bebida que morde como uma víbora, pica como uma serpente, mas nos embriagamos com o Espírito Santo. Embriague-se com o Espírito Santo do amor de Deus, até que você possa esquecer todo o passado. Não traga seu passado para o presente, que ele faz você sofrer outra vez, mas deixe ele para trás e lembre de coisas boas. Deus, ele me salvou, ele me encontrou. Eu estava toda dilacerada, todo dilacerado, mas ele me encontrou. Eu quero esquecer aquele tempo da escravidão que eu era nas mãos de Satanás e quero agora seguir em alegria e regozijo pelo que ele fez por mim, por essa nova jornada, essa nova vida. Apagou meus pecados. Ô Jesus, obrigado. Minhas palavras são poucas para te agradecer. Obrigado, o Senhor me tirou do lamaçal, me colocou com os príncipes. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O irmão Pedro disse: é isso. Se não for assim, vou manter isso até que de algum modo chegue. Sim, Senhor, pois acredito que é disso que se falou, Deus em sua palavra falando ao povo. Deus disse que faria isso e Deus fará isso. Você tome a palavra de Deus e veja. Compare sempre as coisas espirituais com a palavra de Deus. Então, para confirmar a palavra, ele envia seu profeta, ele envia seus sinais, ele envia suas maravilhas. E mesmo em tudo isso, quando Deus se move para uma plateia e revela os segredos do coração de um homem, diz a ele o que fazer depois que a palavra diz primeiro. Tem que vir ligado, alinhado com a palavra. O que é o fundamento? Então o profeta vem e revela o segredo do seu coração e diz a ele o que fazer. Então você quer me dizer que ficaria com medo? Depois que você chega ao conhecimento que o Criador dos céus e da terra está dentro de você. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe o que é que Deus é capaz de fazer para nos proteger? Ele deixa você ver o perigo, mas ele não deixa o perigo te ver. Porque ele quer é que nós que somos o portador dele, tenha coragem. Você está passando
Ele não pode te atingir. Sim, aleluia. Então Deus quer um povo encorajado. Deus quer um povo que saiba quem Ele é. Aleluia. Se você está com sede esta manhã, vá para a rocha. Se você quer mel, doçura, vá para a rocha. Se você quer vida, vá para a rocha. Se você quer crer que Deus estava em seu filho, vá para a rocha. Ele estava na rocha. Fale com a rocha e ela trará sua água. Veja, gente, olha o lugar. O lugar, veja o lugar. Mel em uma rocha. Onde já se viu mel em uma rocha? Por que a palavra fala de mel na rocha? Onde é que a Bíblia fala sobre mel na rocha e por que o mel na rocha? O mel que vem de Jesus, né? É porque lá no Oriente, as ovelhas, elas ficavam precisando de um calcário que tem na pedra. E os pastores pegavam o mel e colocavam nas pedras, para as ovelhas lamber o mel e obter o calcário que a pedra tinha, que elas necessitavam. E a Bíblia fala sobre isso. Então veja bem, essa pedra do qual tem essa substância calcário, que nós precisamos para nos nutrir, é Cristo. Por isso ele é representado como rocha e tem mel. Aleluia! Ele foi a rocha que Moisés feriu e emanou água para o povo se alimentar. Por isso que a Bíblia diz, ele diz aqui, quer beber água, vá para a rocha. Ele é a vida, a rocha. Aleluia! Então tudo que nós precisarmos temos que ir para a rocha, Jesus Cristo. Um dia havia algumas pessoas lá embaixo confiando na palavra de Deus na Babilônia. Vamos ver isso apenas por alguns minutos? Eu posso ver, já sei de quem ele vai falar. Ainda não vi, não li, mas eu sei de quem ele vai falar. Uma grande coisa acontecendo, houve uma questão, qualquer pessoa que fosse até lá e começasse a adorar outro Deus, ou não se curvasse ao que o governo dizia, teria que ser jogado em uma fornalha ardente. Havia 3 rapazes lá. Havia 4 deles que foram transportados para a Babilônia, que era Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. 3 deles, principalmente Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram que não iriam se encurvar a nenhuma imagem. Eram 3 moços ungidos, 3 moços que tinham a unção, 3 moços que conheciam o seu Deus através da palavra, através do seu poder, e não podia ser enrolado com qualquer coisa. Não! Eles podiam ter a maior apresentação que tivesse dos seus deuses, mas eles não estavam nem preocupados com isso. Eles podiam fazer o decreto que eles quisessem fazer, mas eles não estavam preocupados com isso. Agora, veja que coisa interessante. Quando é que o diabo se torna impotente em nossas vidas? Quando a gente para de ter medo e passa a confiar em um Deus que criou os céus e a terra, que pode todas as coisas, e disse que todos que crê também podem, porque todas as coisas é possível que crê. Então, quando nós passamos a crer no poder de Deus, crer na potência de Deus, Satanás torna impotente para nós. E o problema é que ele não quer que isso chegue ao nosso coração.
que a gente descubra isso. Então, prosseguindo aqui. Observe, eles descobriram que aqueles rapazes não se curvavam. Então, eles aqueceram a fornalha de acordo com o mandamento do rei, 7 vezes mais quente do que nunca. Disseram, vamos queimar essa religião deles. Vamos queimar essas religiões deles. Irmãos, olha que coisa interessante aqui que Morgana falou. Você não pode queimar o Espírito Santo de um homem. Olha, é o próprio fogo. Você não pode queimá-lo. Eles pegaram o irmão João, o revelador, ferveram em um tacho quente de azeite por 24 horas. Eles pensaram que ele era um bruxo. Gente, chegou o fim. Terminou o nosso propósito de Deus em nossas vidas aqui. É hora de irmos embora. A gente precisa descobrir isso. Para que eu quero ficar aqui nesse mundo? Se não for no propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus. Gente, eu não quero ficar indo ali, eu não quero ficar indo acolá, em lugares onde a palavra de Deus não é presente. Eu não quero, eu não tenho prazer nessas coisas. O meu prazer é sempre nas coisas de Deus. Então, quando ele terminar, é hora de eu ir embora. Não é hora de ficar mais aqui. Se você vai para um trabalho e o seu trabalho é finalizado, é hora de você ir para onde? Para casa. Hora de ir para casa. Então, o mundo luta para nos iludir, para nós sairmos daquela função que nos foi incumbida e irmos para aqui, para lá, pensando que com aquilo nós estamos divertindo, que aquilo é um lazer, que aquilo não, aquilo são coisas da carne, mas a palavra de Deus vem para a gente mortificar a carne. Gente, o que é que vai trazer Jesus nas nuvens? O que vai trazer Jesus nas nuvens é nós não desejando mais permanecer aqui, achando que aqui não tem mais lugar. Mas enquanto os lugares nos couber aqui e nós tivermos prazer nos lugares que andamos aqui nessa terra, não tem como trazer Jesus na nuvem, porque a Bíblia diz que é a igreja clamando Maranata. E Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus, ou vem logo Jesus, que eu quero ir embora. Então, prosseguindo aqui, um homem veio aqui no templo outro dia, no lugar, e disse, o irmão começou a lhe dar um cartão de lá embaixo, ele estava rindo, e alguns ministros estavam me falando sobre isso. Ele disse, eu venho para obter minha fortuna. Olha que coisa! Eles achavam que João estava enfeitiçando a gordura. Não era João enfeitiçando a gordura, era o Espírito Santo que o tinha ligado à gordura, não poderia queimá-lo. Aqueles prazeres hebreus, aqueles rapazes hebreus creram na palavra de Deus e disseram, Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente. Agora veja que coisa interessante. Essa é a nossa fé. Mesmo que não nos livre, nós não curvaremos a sua imagem. Está faltando o Espírito Santo em nós para essa afirmação. Mesmo que ele não nos livre, ainda assim eu não me encurvo a essas imagens. Mesmo que ele não venha me buscar hoje para o arrebatamento, mas ainda assim eu não vou estar me entretendo com coisas dessa vida. Eu quero estar ligado com o céu o tempo todo, porque para mim ele volta hoje. Que dia que Jesus volta?
Quando é que nós estamos esperando Jesus voltar? Hoje. Então, todo dia nós esperamos Jesus voltar. Se ele não voltar hoje, amanhã é hoje de novo. Nós estamos dizendo, ele volta hoje. Então, essa é a forma de se esperar Jesus voltar hoje. Não, ele vai voltar amanhã. Então, hoje você vai estar percebido. Ele volta hoje. Aí os 3 hebreus dizem: vocês podem dizer o que vocês disserem, podem fazer o que vocês quiserem, nós não vamos nos encurvar às suas estátuas, porque isto é incredulidade contra Deus. Estou tomando a Deus em sua palavra, isso mesmo, Deus está em sua palavra. Vamos observar esta cena, sendo que iniciamos apenas um momento. Deus nos ajude por um minuto agora para vermos Deus, como Ele recompensará. Nos afastamos dos assuntos apenas por um segundo. Eu posso ver nesta manhã, vamos dramatizar isso por um momento. Eu posso ver a fornalha, os céus parecem negro e vermelho, aquele forno estava ardendo. Eu posso ver o rei Nabucodonosor em seu trono. Ele disse: vamos queimar aqueles monte de santos roladores por aí e parar todo esse trabalho. Volte lá, estamos cansados de tudo isso por aqui, de qualquer maneira. Posso vê-los se preparando agora para aquecer a fornalha e trazer Sadraque, Mesaque e Abednego amarrado, as mãos deles para trás. 3 homens com lanças longas começaram a marchar para cima deles, onde subiram para o topo da cúpula para descer. Ora, você não acha que quando você toma a Cristo como seu Salvador, como seu curador, o diabo não vai causar calor em você? Ele com certeza vai tentar sim. Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer você até sentir aquele gosto da derrota perto de você. Mas se você não der atenção para isso, seguir olhando para o seu Deus, olhando para o poder do seu Deus, para a grandeza do seu Deus, para o que Ele pode fazer por você. Lembrem-se, eu tenho advertido a cada um de vocês dentro do sistema, e 2 horas. O que aconteceria? A Bíblia dizia: quando o espírito imundo sai de um homem ou de uma mulher, ele caminha em lugares áridos e depois volta novamente. Mateus, acho que é capítulo 12, né? 12. Ele volta com outros 7 demônios piores do que ele era, guiado. O que um homem da casa esteja ali com fé, mandando-o embora, dizendo que ele não pode vir. Então, recuse aquele Espírito. Agora, de que maneira se recusa? Recebendo o Espírito Santo, preenchendo a sua casa. Depois que você foi justificado, depois que você foi santificado, ponha o Espírito Santo ali dentro, a unção. Não tenha medo da mudança na sua vida, mas queira o Espírito Santo e ele mudará. Então, recuse o Espírito que volta com seus 7 demônios, recuse ele e tome o Espírito Santo através da palavra e coloque dentro de você e fique exatamente com isso. Eles ficam andando, vagueando, você sabe. Voltando aqui para Sadraque, eu posso ouvi-lo
Sadraque dizer a Mesaque: vocês têm certeza que todos estamos orando? Vocês têm certeza que todos nós fizemos esta oração? E o irmão Branco diz assim: eu posso ouvir dizer, eu consegui a vitória, vamos em frente. É assim que se faz. Estavam marchando para o perigo, aparentemente estavam indo para a sua derrota, aparentemente, e aos olhos do soldado e aos olhos do rei, mas eles estavam caminhando para a sua vitória. Eles estavam caminhando para a presença do Criador. Aleluia! E continuaram. Eles chegaram quase lá e começaram a desmaiar um pouco e ouviram dizer: tudo bem, você está pronto agora? Sim, estamos prontos. Aqueles companheiros, empurrados e mantendo as cabeças voltadas, se levantaram só mais um passo e lá vão eles. Eles vão para a fornalha ardente para serem consumidos. Ora, os homens que estavam de pé atrás deles morreram pelo calor intenso. E o comprimento de uma lança, provavelmente metade daquela viga ou mais atrás deles, e morreu aqueles soldados que estavam levando. Isto mostra que Deus estava exatamente com eles na marcha. Aleluia! Eles estavam marchando para a fornalha e Deus estava com eles. Os que estavam para trás levando foram logo consumidos. Gente, quem é o dono do fogo? Aleluia! Quem é que pode aquecer e pode esfriar? Quem pode fazer o que é? Quem torna frio? Vê como ele é poderoso. Dentro de pouco instante ele começa a fazer calor. Daqui a pouco ele começa a mudar e as nuvens vêm, carrega, começa a chover e fazer frio. Gente, isso é um sinal de Deus mostrando para nós o que Deus é capaz, mostrando o seu poder. De repente ele suspende a chuva e o calor começa. E aqui começa aquele moço marchando para lá. E para o rei, para seus soldados, eles estavam marchando para a morte. Mas eles estavam marchando para a vida. Aleluia. E de repente, Deus olhando de lá e vendo tudo acontecendo, e os anjos se manifestando, querendo vir resolver aquela causa. Os anjos que trabalham para Deus, eles poderiam vir e soprar o vento como eles fazem nas tempestades. O vento vem, sopra e derruba, faz o mar se levantar e invadir uma cidade, e derruba a árvore e tanta coisa. Um soprozinho de um anjo. E eles poderiam vir também, chegar e soprar o fogo, fazer o fogo varrer dos 3 hebreus. Mas Deus mesmo queria fazer aquela obra. Ele não queria os anjos, ele queria ele mesmo fazer aquela obra. É tanto que quando o rei mandou sondar a fornalha, eles haviam colocado 3, havia 4. Aleluia. Havia 4 ali porque Jesus estava lá. Agora veja que coisa, aqueles que estavam indo para a morte, estavam se encontrando com a vida, que era o Criador que estava lá. Não importa o que aparentemente pareça, o importante é que nós estejamos com uma vida. Aleluia. Aparentemente parece que a gente está perdendo muita coisa aqui nesta vida. Não, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando a
eternidade. Amém. Quando o rei Nabucodonosor abriu a porta e disse: quantos vocês colocaram lá dentro? Disseram 3. Há 4. E um se parece com o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seus poderes não podem falhar. Ele não pode. Deus está em seu Filho, sim. Você crê que está? Deus está em sua gente. Você crê que está? Deus está esta manhã aqui em cada um de nós. Aleluia. Então ele fez promessa. E ele cumpre a sua promessa. Deus se manifestou em seu povo no dia de Pentecoste. E quando aquele velho pescador ficou ali e proferiu aquele sermão, até que ele jogou as talatites do inferno nos olhos do diabo, e 3.000 entraram no reino de Deus. Falando de Pedro no dia de Pentecoste. Aleluia. Então, amados irmãos, é por isso que nós precisamos orar. Nós precisamos cegar o diabo. Quando estivermos pregando o Evangelho, e a forma de cegar é estarmos em oração. Oh, quanto esse culto de oração ele tem funcionado, e precisa que todos venham orar na segunda-feira. A igreja não tem vitória sem oração. É muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E não importa dizer eu oro em casa, é a igreja reunida orando. Lembra que quando Pedro estava preso, a igreja estava em casa reunida, não era uma pessoa em casa, era a igreja, porque eles não podiam estar em outro lugar. Então se reuniram em uma casa e estavam orando. E o poder da oração foi lá e soltou a Pedro. Mas não é para nós orar para quando vê a coisa acontecendo descrer, não. É saber que é a oração que está surtindo efeito, porque eles estavam em oração, mas quando Pedro chegou eles não acreditaram. Mas não estavam orando para que aquilo acontecesse, mas não acreditaram. É o que a gente precisa, é estar apercebido a cada coisa no momento. Encerrando aqui, viu? Deus enviou ministro em todos os lugares para orar pelos enfermos, para curar os enfermos. Eu acredito. Você crê que Deus está em seu universo? Você crê que Deus está em sua palavra? Você crê que Deus está em seu filho? Você crê que Deus está aqui em seu povo? Tudo que era Deus Ele derramou em Cristo. Tudo que era Cristo Ele derramou na igreja. Aleluia! Veja que tudo que Cristo manifestou, isso tem que ser manifestado na igreja. Mas nós precisamos nos desprender mais. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos impulsionar. Não vai deixar nós nos se conformar com a vida que nós já levamos. Não vai deixar nós nos conformar com as coisas desta vida, mas sim com as coisas que nos esperam. Deixe-me mostrar a você que está aqui. Eu quero que 6 ou 8 pregadores que têm o Espírito Santo, que crê na cura divina, venham aqui por um minuto. Vocês ainda mantêm, têm fé, têm crença? É o que nós precisamos fazer. É crer e demonstrar
manifestar essa nossa crença. Então, isso tem que acontecer através da unção. Daquilo que é o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia, que nos faz manifestar. Então, falar mentira é coisas que não é de Deus, é do inimigo, porque a mentira não vem da verdade. O mentiroso não vem da verdade. O mentiroso vem do pai da mentira. Então, nós acabamos de ver isso aqui, né? Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebeste dele fica em vós. Olha só. A unção que dele recebemos fica em nós. Para quê? Para não deixarmos sermos enganados. E não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nela permanecereis. É a verdade que nos liberta. Então, amados irmãos, eu falo nós, no sentido de estarmos aqui, precisamos de descer as águas, os que não são batizados, no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Isto é muito valioso, isso é tremendo. Às vezes a gente pensa que, mas eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um batismo pagão. Não é um batismo, o batismo que a Bíblia diz que é um só batismo. Quando a Bíblia fala de um só batismo, ele está falando do batismo cristão. E o batismo cristão começou pelos apóstolos. Os apóstolos é a base de tudo. Um edifício construído fora de uma base não tem substância. Mas quando se constrói em cima de uma base, tem substância. O evangelho para cristão é construído na doutrina dos apóstolos. E na doutrina dos apóstolos está o batismo, que perdoa os pecados. Não é que você vai deixar de pecar, de cometer erros, mas até aquele momento que você desce as águas, tudo que você fez de errado, fica para trás. Porque a Bíblia diz assim, Atos 2,38 diz assim, E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Agora veja para quem foi isso aqui. Porque a promessa não diz respeito a vós, estava falando com os presentes. É como agora que eu estou falando a nós aqui. Porque a promessa não diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. O que a gente vai entender dessa escritura, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar, é que toda pessoa que é chamada para ser um cristão deve batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos, seja da igreja católica, seja onde for. A questão deles não batizar é problema deles, porém estão sendo rebeldes e não estão cumprindo as escrituras. Mas todos que é cristão devem descer as águas desse nome. É o único nome dado entre os homens no qual devemos ser salvos. E daí você recebe o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Eu também fui abençoado, graças a Deus.